promoções todos os dias aqui na Design Gallery. Lista de casamento, chá de cozinha, também você pode fazer com toda a facilidade. E os noivos têm 10% da lista revertida em presentes. Terminou a lista, vê quantos compraram, você tem mais 10% para você levar em presentes aqui da Design Gallery. E também você pode ver esse vídeo e os vídeos anteriores também no YouTube. Então, colocar Vitrine Design Gallery. Olá, estamos em mais um Acesse na TV com um convidado muito especial. Nós estávamos esperando ele ansiosamente. É o Mantovani do Grupo Satel. Mantovani, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui e espero que você adore conversar aqui com a gente. Eu também estou feliz por estar aqui. Não sei se mereço tanta glória assim, mas para mim é um prazer estar aqui com vocês também. E poder contar um pouco da história da Satel, que faz parte da minha vida, e de mais 2 sócios que eu tenho que começaram comigo também. Com certeza merece muito. Você é referência no Porto de Santos e no ramo que você trabalha também. E para começar, eu queria entender um pouquinho da sua trajetória. Me conta como tudo começou, qual a sua trajetória, qual a sua função. E agora é com você. Bom, você pode me questionar por que todo mundo te chama de Mantovani, por que não chamam de Luiz? Meu nome é Luiz Sérgio Mantovani. Por que não chamam de Luiz, de Sérgio? Desde que eu era menininho, eu sempre fui chamado de Sérgio. Sérgio, Serginho, Sérgio, Serginho, até o Exército. Quando eu entrei no Exército, o Exército costuma colocar um nome de guerra, né? E como era um nome de Luiz, tinham muitos Luiz, Sérgios tinham muitos soldados com o nome de Sérgio, e Mantovani não tinha nenhum. E comecei a ser chamado, meu nome de guerra era Mantovani. E vingou aquilo, eu saí do Exército, o pessoal acostumou e virou Mantovani. Então, por isso que o meu nome é Mantovani, não Luiz ou Sérgio ou qualquer outro que seja. Grande Mantovani, então. E a sua história, ela começou cedo aqui em Santos, Começou. né? Você comentou que com 14 anos você já trabalhava com café. Isso. Eu sou natural aqui do bairro do Macuco, das Casas Populares. Eu nasci ali na época que o porto vinha só até o armazém 29, 27, 28, 29. Ali perto do Casa Mortona, um pouquinho mais para frente. A avenida portuária era tudo manguezal, né? E eu morava ali perto. Então, eu sou uma cria da cidade, eu sou um filho da terra. E, na época, né, eu só conseguia, como morava ali, era tudo rua de terra, era uma vida feliz pra caramba, não tinha fartura, mas nós éramos felizes, nós tínhamos liberdade para fazer o que queria. Eu cresci fazendo trabalhinhos, espaço, assim, com 10, 12 anos, até que um dia a minha mãe era diarista, né, fazia faxina diarista, eu estudava, ela conseguiu, através de uma conversa com uma patroa dela, me arrumou um emprego num escritório, um escritório de café, na época era De Stockler, né? É uma exportadora de café bem conceituada, que ainda existe. Virou Stockler, De Stockler, Procafé. Acho que na época era Procafé o nome. Procafé virou Stockler depois. E ali foi o meu primeiro emprego de escritório. E dei a sorte de mexer com exportação, e aquilo foi uma atração, né? Essa atividade de comércio exterior,
ela pega no sangue da gente, a gente fica viciado nisso. E foi ali que eu desandei. Desandei não, eu andei. Eu trabalhei até a minha época de ir para o Exército, fiquei no Exército, voltei. Quando eu voltei, eu já voltei para o café também, mas daí o universo de Santos já estava muito pequeno, eu sentia que eu não tinha mais espaço. A gente sempre quer melhorar de vida, né? E eu senti que Santos não tinha mercado. E como um monte de gente, eu fiz esse percurso, descer a serra e subir a serra todo dia, né? Fui trabalhar na Volkswagen, ali em São Bernardo do Campo, numa área ligada à exportação também. Da Volkswagen eu fui para a Mercedes-Benz, também em São Bernardo do Campo, numa área de auditoria ligada à exportação. Até que um dia eu estava noivo, eu queria voltar para Santos. Eu falei, pô, eu tenho vontade de trabalhar em Santos, né? E eu vi um anúncio no jornal, né? Esse anúncio de emprego, precisando de contador, né? E eu mandei meu currículo. Sabe que a gente entregava o currículo no jornal, deixava o currículo no jornal. E, para minha surpresa, eu fui chamado para entrevista e dei a sorte de ser selecionado. E tive a felicidade de trabalhar na primeira trading brasileira. Nossa, que legal, que experiência. A primeira trading brasileira, ela foi fundada em agosto de 76. Agosto de 70, não, fundação 19 de fevereiro de 76. Eu entrei em setembro de 76, no começo de uma trading que se tornou uma referência mundial. Era uma trading criada pela Petrobras. A função da trading brasileira, fundada pela Petrobras, o nome da trading era Petrobras Comércio Internacional S.A. Interbras, né? Era promover a colocação do produto brasileiro no exterior, facilitar o produtor nacional a colocar os seus produtos no exterior, aproveitando o poder de barganha de compra da petróleo brasileiro. Então, a cada missão de compradores da Petrobras que iam para o Irã, ou para o Iraque, ou Emirados Árabes, qualquer um, comprar petróleo, eles levavam aqueles produtores no Brasil, do que nós produzíamos na época, não era muita coisa, mas tínhamos um pouco de produção. Levavam e pagavam aqui no Brasil o produto, e o dinheiro ficava aqui, girava a nossa economia, e vinham vinha o petróleo que nós precisávamos. Foi um momento bem importante, então. Foi um marco. Teve até um jargão que foi lançado, eu não sei se foi o Delfim Neto, não sei quem foi, que assim, um jargão: exportar é o que importa. Então, Jargão simples, mas que faz muito sentido, né? Isso aí. E nós começamos, eu comecei a trabalhar, a Interbras era um exemplo de organização. Ela tem um poder econômico muito grande por causa da petróleo brasileiro. E, por incrível que pareça, eu vou até atropelando um pouco. Depois de um tempo, quando eu decidi montar eu sozinho, comecei a empresa, não sei o quê, eu procurei seguir passo a passo o sistema administrativo da Petrobras. O que faz muito sentido, porque quando a gente fala de uma empresa que está dando certo, ela segue um processo. É isso aí. E você foi muito inteligente, porque você seguiu o processo de uma empresa que já estava dando muito certo. É oportunidade, não, e deu certo. A Interbras foi fechada em 90 pelo Fernando Collor, né? Não sei, até agora não sei, porque eu saí antes dela fechar, né? Eu saí justamente porque eu fui trabalhar numa outra trading, né? Uma outra trading também grande, que era da Sica Trader, da marca Sica, sabe? Sim, sim. Eu fui trabalhar lá, porque viajava bastante pelo Brasil também. E até que uma hora deu na louca e eu comecei a me relacionar muito com a alfândega, com o Ministério da Cultura, com a fiscalização em geral, os armadores do porto, os agentes de navegação no porto. E até que um
um iluminado lá de um dono do frigorífico. Eu trabalhava por uma empresa que prestava serviço para ele. Ele chegou e falou para mim, pô, Mantovani, por que tu não monta um negócio para ti, pô? Os dois me chamaram assim. Aí eu falei, peraí, a aba da minha saia é curta, pô, eu não tenho. Porra, monta que a gente garante, pô. E eu aluguei uma salinha ali no prédio dos despachantes e eles garantiram mesmo. Era exatamente aí que eu queria chegar. E eles garantiram. Qual foi o momento que você resolveu empreender e como que a Satel surgiu? Já surgiu com esse nome, com o nome Satel? Não surgiu. Eu aluguei a sala em meu nome, né? E comecei a trabalhar. Como eu tinha feito concurso em 76 para ajudante despachante, e depois eu passei para despachante aduaneiro, eu tinha o título. Eu comecei a usar o título de despachante aduaneiro, porque o despachante aduaneiro ele tem que ser credenciado na Receita Federal, tem que ser autorizado. Eu peguei, achei, pô, tá na hora de eu começar, já que eles estão me dando essa chance aí, e já começaram a me dar embarques. Não, nessa época não existia container ainda. Né? O porto era tudo caixaria, era só os armazéns. E, na época, todos os despachantes, a grande maioria, eles gostavam de trabalhar com importação, porque importação é o que dava mais rendimento para o despachante. Dava um pouco de trabalho, um pouco, mas dava mais dinheiro. E a exportação dava mais trabalho ainda, né? E pagava pouco. Né? Mas esse paga pouco, você fazendo bastante processo, vira muito. Com certeza. Mantovani, eu até vou aproveitar, porque eu tenho certeza que essa história de quando começou a Satel vai ter muita curiosidade, muito momento interessante, também desafiador. E aí a gente vai contar no próximo bloco, tá bom? Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós voltamos com a história da Satel. Nesta quinta, no Bom Dia Cidades, você acompanha as novidades na área da saúde com os maiores especialistas da região no BDC Saúde. Apoio Mar Saúde, vacinas com quem entende de vacinas. Saudimagem, cuidando de toda a família em todas as fases da vida. Clínica Gaspar Saúde Integrada. E Odonto Magalhães, odontologia de excelência. Estamos de volta com a CS na TV, com um convidado super especial, que é o Mantovani, do Grupo Satel. E ele estava me contando sobre quando começou a Satel e como começou. Bom, Mantovani, então vamos continuar na história de quando você começou a empreender e de como surgiu a Satel. Continuando, a Satel não existia, né? Existia o Mantovani, que fazia o serviço autônomo, né? Como todo despachante, ele não é empregado, ele é credenciado pela Receita Federal e ele pode prestar serviço com uma procuração do exportador. E eu peguei, exatamente nessa época, eu peguei a migração, a entrada do container nas operações no Brasil. E o container, quando chegou ao Brasil, chegou bruto, chegou com muita quantidade. E era uma corrida, cada vez que atracava um navio, era uma corrida para desembaraçar, ver quem é que sai na frente, porque o navio chega, tem 100 containers para embarcar, mas só tem espaço para 30. Então, quem conseguir desembaraçar primeiro, coloca a carga a bordo. E eu sempre dei muita sorte, eu sempre consegui, tive oportunidades, estava na hora certa, no lugar certo. Sempre tive essa oportunidade. Claro, começou na época do Siscomex, nós tínhamos que trabalhar de madrugada, porque o Siscomex era tudo por ligação telefônica, sabe? Para você acessar o computador na entrada do Siscomex, né? Durante o dia, o sistema de telefonia brasileiro era terrível. Então, você não tinha horário para trabalhar, né? Sábado, domingo, mas quem não corre atrás
né, não E eu acho recebe que louro. quando também o trabalho ele é dinâmico, que é o que acontece com o comércio exterior e é o que a gente até estava conversando antes, eu acho que se torna até mais fácil, né? Porque Com primeiro que a gente certeza. se apaixona, o bichinho pica, né? Uhum. E aí depois você não para mais. É madrugada, é dia, é noite, É isso aí. é sempre hora do trabalho, né? É muito atraente, o serviço de comércio exterior é muito atraente. Cada mercado tem uma tipificação diferente, né? Você tem, vamos falar especificamente o porquê da Satel ser uma pioneira na carne, na proteína vermelha. Não é só boi, não, é frango, porco, boi. Legal. Eu tive a sorte de, na Interbras, a Interbras importava muita carne. Nós importávamos para... E eu comecei a ter a facilidade de conversar com os frigoríficos, direto com os diretores dos frigoríficos. Quando eu saí da Interbras, eu fui trabalhar numa comissária que também só trabalhava com alimentos. Foi daí que para mim montar a minha foi um passo. Eu comecei sozinho, fiquei sozinho mais ou menos uns 5, 6 meses. Aí já admiti um primeiro funcionário e fomos levando. O maior pauta de exportação do Brasil na época, eram justamente aquilo que eu te falei, a carne enlatada. Justamente para aqueles países que estavam em guerra. Os árabes viviam, são primos, mas viviam uma guerra centenária, né? Então, como a Interbras ia comprar petróleo e levava os exportadores, os produtores de corned beef, de carne, para trocar por petróleo, eles vinham, o despacho daí já não era mais da Interbras, era direto do exportador. O primeiro processo a Interbras fazia. Dali para frente, o produtor opera direto. E como eu já tinha esse contato, eu acabei pegando esse despacho. E eu toco nesse caso do corned beef, porque para quem está em guerra, um país que está em guerra, é fácil aquele alforje, não precisa de aquela carne, né? Sabe que ela tinha que ter uma chavinha, você dá a volta assim? Acaba ficando fácil, né? Estoque em qualquer lugar, está em guerra, não tem muito o que fazer nessa questão. E o Brasil sempre teve, como são países árabes, o Brasil tem uma comunidade muçulmana muito grande. Né? Gigante. E eles têm aquele ritual todo deles, só comem o produto de origem animal, tem que ser, no caso do muçulmano, é o halal, né? O boi tem que ser abatido de acordo com o ritual, tem que rezar antes, tem que virar a faca para Meca, tem um ritual todo. E eu comecei a visitar os frigoríficos, tá? Para acompanhar a produção. Mas o pulo do gato mesmo foi, eu fico até constrangido de falar, porque alguns colegas meus vão... quando eu estava começando, o pessoal tinha uma feira intermodal. Até hoje, né? Tem intermodal. Pô, Mantova, vamos expor, vamos montar uma barraca lá, Eu ficava pensando, pô, eu vou montar uma barraca lá, caramba. Eu vou fazer um stand, vou colocar bebida, vou colocar comida, vou colocar uma moça bonita ali para ficar recepcionando, né? Daí, eu passo o convite para os meus parceiros todos, meus clientes, parceiros, eu prefiro chamar de parceiro. Passo para eles me visitar aqui, aí eles vêm, conversam comigo e vai no meu concorrente do lado. Daí, o meu concorrente vendendo peixe para aquele que é meu cliente. Então, uma coisa que eu decidi, eu não vou nas feiras da Intermodal, eu não estou trabalhando no ramo de alimento, eu vou onde eles vão expor o produto deles, que são as feiras internacionais, né? Onde esses exportadores brasileiros vão expor, é lá que eu vou. Porque daí eu saio com ele, vou lá, visito ele, tomo um café, tomo um chá, tomo uma cerveja, não sei o quê. E daí vou no outro produtor que é igual a ele, e vou lá e vendo meu peixe lá também. E assim, isso foi um pulo, foi um salto. Tá? E na época, eu acumulei muito papel, eu não tinha como faturar, sabe?
Daí eu tinha que abrir uma empresa. Foi aí que surgiu a Satel. Nossa, incrível história. E eu até quero entender agora em que patamar a Satel está. Mas nós vamos para o intervalo agora e nós voltamos no próximo bloco para entender como que a Satel está no atual momento. Voltamos já. Os direitos de você, telespectador, ficam ainda mais em evidência no Bom Dia Cidades. Toda quarta-feira, um quadro especial feito com a participação de advogados renomados da nossa região. BDC, Nosso Direito. Apoio: Conte Farias, Contabilidade e Assessoria, soluções inteligentes para a sua empresa. Faria Isenções, especialista em isenção de impostos para pessoas com deficiência e taxistas. Estamos de volta com Acesse na TV, com Mantovani do grupo Satel. E agora, Mantovani, nós vamos falar agora da atual estrutura da empresa. Você tem sócios? Como que funciona essa parte da Satel? A Satel, por natureza, ela é uma comissária de despacho aduaneiro. Eu, por natureza, sou despachante aduaneiro. E a Satel, com o passar dos anos, a idade chega, a gente vai tendo necessidade de passar o malhete para alguém que tenha condição de tocar, que tenha vitalidade, tenha saúde, porque o comércio exterior, ele exige, como toda atividade, exige muito de você. Né? Quando a Satel começou, eu comecei, para pegar a mão de obra, não tinha mão de obra especializada em comércio exterior, foi quando surgiu o curso de comércio exterior aqui em Santos. Então, eu procurava jovens, junto com coordenadores de estágio da Universidade Bandeirantes, e a outra que era ali na linha da máquina, no Passo VLT, eu ia lá, conversava com o coordenador de estágio, fazia uma palestra, eu oferecia, olha, quem quiser, eu tenho vaga na empresa, e eu comecei a formar jovens, né? E eu dei uma sorte, eu encontrei nessa época 2 jovens de 18 anos, hoje eles têm 52, né? E eles estão comigo já há 34 anos, 35 anos, né? Muito tempo. Então, bastante tempo já. E eu senti necessidade, eu já não tenho mais nem corpo nem cabeça para tocar sozinho a Satel. A Satel é uma empresa que dentro do universo de processo no Porto de Santos, nessa área de proteína, de alimentos, a nossa detenção é de em torno de 50%, assim, 60% dos processos exportados. Nós estamos falando aí em 6 mil processos por mês. Nossa, é muita coisa. É muito processo. Tá? Nós trabalhamos com exportação e importação e também somos agentes marítimos. Uma empresa chamada NVOCC, nós somos agentes de carga internacional. Então, esses 2 rapazes começaram a trabalhar comigo como iniciantes e foram abraçando, foram mostrando que eles têm domínio sobre os outros e hoje eles são os sócios da Satel. Hoje a Satel é quase metade minha e metade deles. Não é, eu tenho um pouquinho mais, mas eles estão ali para e passo comigo. E na realidade quem toca os processos de exportação e importação são os 2 hoje. Hoje eu sou mais folclore só. E quem são? Quais os nomes? Um é o Carlos Alberto José dos Santos, que cuida das exportações. Carlinho, meu abraço para ti aí. Tá? E o outro é o Ricardo Bermejo de Moura. Né? Também esse cuida das importações, ele que toma conta. Os 2 são originários ali da Zona Noroeste. Sabe? Fui lá, passeando lá para chamar eles para ver se eles queriam trabalhar na época. E estão até hoje? Estão até hoje. Hoje eles são os donos, hoje eles são a verdadeira Satel. Que legal. E Mantovani, quantos funcionários, colaboradores, né, na verdade, vocês têm na Satel atualmente? Atualmente, nós devemos estar na casa dos 210, 220 funcionários. Somando Guarulhos, né, que nós temos, Itapoá, Itajaí, São Francisco,
nós temos parceiros em fronteira também, né? Junto com a Cifrigo, que é o nosso agente de carga, chega nos 230. Eu ia até perguntar em quais outros locais vocês estão presentes, mas você acabou de me falar que tem todos esses locais, né? Nesses locais que eu te falei pontualmente, nós temos, mas nos outros portos, por exemplo, em Belém, né? Vila do Conde, em Salvador, Rio de Janeiro, tem outro, Pecém, bastante. Nós temos parceiros. Legal. Tá? Nós temos acordo onde eles passam, os trabalhos que eles conseguem aqui em Santos, eles nos indicam, e o que nós temos lá, nós indicamos para eles. E Mantovani, os principais mercados que vocês estão inseridos hoje, além da carne, tem outros alimentos também, tem as bebidas, ou realmente é só essa parte da proteína específica? No mercado exportador, o grande potencial é o bovino. Tá? Hoje nós temos o mercado, a China é um grande comprador, Rússia é um grande comprador, tá? O Canadá abriu agora para a carne brasileira, tá? E o Canadá é um mercado muito seleto, tá? Já abriu para a carne brasileira. Tá? Na importação, nós temos muito pescado. Tá? O Brasil ainda importa muito bacalhau, panga, pangaço, sabe? Isso aí, lula. E também muitos embutidos, sabe? Queijo, salsicha, linguiça, salames, essas coisas todas. Perfeito. E Mantovani, eu queria entender, a gente já está chegando para a fase final do programa, infelizmente, porque você tem muita experiência no seu ramo e a gente poderia ficar horas aqui conversando. Obrigado. A sua relação com a Associação Comercial de Santos. Quando essa relação começou e como é essa relação entre vocês hoje? Olha, a minha experiência com a Associação Comercial vem de muito anterior à Satel. Enquanto eu trabalhava na Procafé e na Stockler, o presidente da Associação Comercial eram os proprietários da Procafé. E como eu trabalhava na parte administrativa da Procafé, cada vez que tinha um seminário de café, tá, nós éramos convocados para trabalhar na secretaria do seminário de café. E vivenciando aquele dia a dia dos seminários e a emissão de documentos também na Associação Comercial, a gente acaba conhecendo. Tá? E com o passar dos anos, aí, o Eduardo até outro dia, ele informou que a Satel tem um relacionamento com a Associação Comercial há 15 anos. Não, Eduardo, nós temos muito mais tempo. Nós temos mais de 30 anos. Eu não sei como é que está essa data aí. O nosso sentimento de trabalhar com a Associação Comercial é muito gratificante, porque eles são um facilitador no meu trabalho. Eles facilitam muito a agilização dos meus documentos, porque tudo quanto é documento que nós tiramos, toda mercadoria que embarca, ela precisa de um monte de papel para ser entregue no banco ou para ir para o exterior. E cada dia que você demora para emitir um documento ou uma entidade segura documento, é um dia a mais do navio parado, é um dia a mais do container parado. E na Associação Comercial, não. A gente entra e já sai na hora. Não tem... Inclusive, agora os sistemas estão interligados, a gente emite, o documento sai de imediato. Então, eu só tenho elogios para a Associação Comercial, porque nunca tivemos nenhuma dificuldade. Pelo contrário, até se algum processo vai com uma informação errada, eles até nos ajudam. Tá? Facilita, né, no dia a dia. São facilitadores, é isso daí. Então, são mais de 30 anos, se for parar para pensar, de história com a associação. Mais de 30 anos. O Eduardo falou 15, mas não é só, mais de 30 anos. Mantovani, foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. Em nome da Associação Comercial, nós agradecemos muito seu tempo, sua disponibilidade para estar aqui. Esperamos que você volte mais vezes e que a história com a Associação Comercial continue por muitos anos
e muitos de trabalho, de experiência e de história. Muito obrigada, viu? Com certeza. E muito obrigado pelo espaço aí de poder falar um pouco dessa empresa que é o nosso coração. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por continuar aqui nos assistindo. Encerramos agora mais um Acesse na TV e logo, logo estaremos de volta no próximo. Tchau, tchau. Com infraestrutura ideal para o seu processo de aprendizagem, a Unisanta tem tudo o que você precisa para continuar evoluindo. Nossos cursos acompanham as tendências do mercado e formam líderes focados